Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo em parceria entre o 45 Minutos e o Game Arena. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli e na nossa pauta hoje, aquela competição que se tornou uma corrida dos milhões. São 92 clubes. Eu não vou dizer que são 92 clubes em busca do título. Desses 92, 8, 10 sonham com o título. Os outros, eles encaram a Copa do Brasil como uma oportunidade de levantar recursos para a temporada. Afinal, é uma competição com mais de meio bilhão de recursos, de receita para ser distribuída entre os clubes. E sabe como é que você consegue as cotas? Vencendo jogos, passando de fase. Isso faz com que a gente tenha dezenas e dezenas de jogos dos milhões. Então, Cássio, mais uma Copa do Brasil, a CBF atualiza a premiação e a partir de agora a gente vai explicar como são as cotas de 2025, quantos clubes podem ganhar, daquele que vai ser campeão até aquele que vai lutar, mas perder na primeira fase, porque ele também recebe a sua cota de participação. Então, Cássio, apresenta esse lado financeiro da Copa do Brasil pra gente, por favor. Fred, só para dizer que eu acho que a turma que sonha, talvez, eu acho que passe 10 clubes. Se sonhar, um pouquinho. Tem um pouquinho Como já mais. dizia, sonhar não custa nada, né? Sonhar não custa. Não, mas é porque eu acho que eu também concordo que tem gente que nem sonha. Não tá nem preocupado com isso, não fica gastando sonho com isso, não. Sonha com outra coisa. Mas aquele que sonha realmente, ó, acho que dá, se o chaveamento for assim, se o sorteio ajudar, se o mando isso e aquilo, o cara acha que dá, talvez passe um pouquinho de 10. Mas não Eu é muito mais do cortaria que as isso. asas, eu acho que eu cortaria as asas, acima de 8 eu cortaria umas asinhas por aí. Dá, mas dá. Tem que dar, é o sentido da Copa, é o sentido da Copa do Brasil. E como você já trouxe o primeiro número, que é esse acima de 500 milhões, primeiro é preciso explicar rapidamente que a Copa do Brasil ela foi negociada, Fred, com a Rede Globo, todos os direitos de transmissão foram negociados com a Rede Globo por 4 temporadas, um contrato de 2023 a 2026, com reajustes anuais. Eu falo do reajuste daqui a pouco. Reajustes anuais. Aí o cara fala, pô, mas também não está passando no Amazon Prime? O Amazon Prime, ele conseguiu os direitos com a Globo sublicenciando para a Amazon Prime. Ou seja, a Globo tem os direitos, ela repassou, mediante a compensação financeira, naturalmente, ao Amazon Prime, que na edição desse ano, por exemplo, vai ter 8 jogos exclusivos na primeira fase. E além da transmissão na TV, também tem os patrocinadores da competição. Como aconteceu com a Copa do Nordeste, a gente até já fez vídeo sobre isso também. A Copa do Nordeste tem 15 patrocinadores oficiais. Assim, mais de uma bet, por exemplo. Uma bet é o name rights, outra bet pega as placas publicitárias e por aí vai. E nesse cenário, a Copa do Brasil, juntando esse bolo, passa disso aí. E nesses 500 milhões, quando a gente fala a receita dos clubes, entra dessa conta também a cota que a gente vai falar, o valor líquido, mas também entra o traslado, tá? Porque se não fosse, seria caro. Tipo, o cara sai lá do Rio Grande do Sul para ir para o Acre, para Roraima, como na verdade como vai ser Grêmio e São Raimundo de Roraima. Esse vai ser uma viagem que seria, se fosse na Champions League, era como se fosse, mais ou menos, eu acho, um time sair de Lisboa para jogar em Moscou. Se brincar, é mais perto. e vai ter essa, falando de cabeça aqui, e vai ter essa viagem. Tudo isso tá, hospedagem, alimentação, traslado, isso tudo faz parte dessa receita. E o que a gente traz aqui é que, além disso, tem a parte dos clubes, que passou de 500 milhões. Como você falou, basicamente toda a premiação ela é por classificação, menos da primeira fase. E é sempre importante dizer isso, porque gera sempre uma confusão. Como se fosse assim, como se todo mundo começasse com zero e para ganhar alguma coisa você precisa classificar. Não é assim. Toda fase você ganha. Na primeira fase, os dois times que vão se enfrentar na primeira fase, os dois já estão ganhando a cota da primeira fase. Você ganha a cota por fase. Ou seja, quando a gente fala que fulano e tal ganhou 1 milhão, 2 milhões, significa que ele ganhou o dinheiro da próxima fase. Ele não ganha, aquela fase que ele já disputou. Então, independentemente do placar que o time se levar um 5-0 na primeira fase, não tem problema nenhum. Ele vai ganhar a sua cota, ou seja, os 92 clubes que jogam a Copa do Brasil vão receber cota. Então, Cássio, a gente pode dizer que a partir daí as cotas vão a partir daí é mérito esportivo. Então, as cotas vão de 830 mil, que é aquela cota dos clubes de menor ranking eliminados na primeira fase, até 77 milhões 175 mil, que é o montante do campeão, né?
o que é inacreditável, porque a gente está falando realmente é só a cota da última fase. Você vai acumulando cotas ao longo da competição. Esse valor que o Fred falou é o valor da final da Copa do Brasil. Assim, Ou seja, o campeão ganha lá da primeira cota de participação, se ele começar do início, né? Porque a gente tem 12 equipes que entram depois. Mas se o campeão tiver largado do começo, ele ganha desde a cota de participação até os 77 milhões de premiação da final, né? Como o vice-campeão também ganha dinheiro, porque, o cara ganhou na semifinal. Se o vice-campeão não ganhasse dinheiro, significa que por estar jogando a final, o cara não ganhou nada. Mas eu acabei de falar que todas as fases que você disputa, você ganha dinheiro. A diferença é que o vice vai ganhar um valor e o campeão vai ganhar outro valor. Então, se você pegar os 77 milhões e 175 mil reais do campeão e subtrair pelos 33 milhões e 75 mil reais, que é o valor do vice-campeão, o resultado dá 44 milhões e 100 mil reais. Então, de forma líquida, a decisão do título, que ano passado foi entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, o Flamengo ganhou lá e Lô, né, ganhou tanto no Maracanã quanto na Arena MRV, na volta, o valor líquido ali de ser campeão ou não vai ser 44 milhões. É muita coisa. Assim, é 100 mil reais a mais do que a cota dos grandes clubes do Campeonato Paulista. Corinthians, Palmeiras, a gente até fez esse vídeo recentemente do Game Arena, das cotas dos estaduais, e Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, cada um ganhou 44 milhões de reais para jogar o Campeonato Paulista inteiro. E na final vai ser só ali o ida e volta. Mas, Fred, se a gente for pela ordem mesmo, seguindo assim da primeira fase para a última... Vamos degrau por degrau agora. Vamos, até porque precisa explicar que as duas primeiras fases... Primeiro, são 92 clubes, mas 80 clubes começam na primeira fase. Muita gente sabe disso, tá? Mas é sempre explicar para a parte da audiência que não está tão por dentro. 80 clubes largam na primeira fase. 12 clubes vão jogar só a partir da terceira fase. São aqueles clubes da Libertadores, que estão na Libertadores do respectivo ano, que no caso são Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia. São 8 times. Aí, no caso, um classificado via Série A, que é o melhor time da Série A, tirando aqueles que vão para a Libertadores, que no caso foi o Cruzeiro. Uma vaga para o campeão da Copa do Nordeste, seria do Fortaleza, que foi o campeão da Copa do Nordeste, só que como o Fortaleza está na Libertadores, vai o vice, no caso vai ser o CRB. Isso já aconteceu uma vez no título anterior do Fortaleza, em 2022, o Fortaleza também foi para a Libertadores, aí o Sport, que tinha sido vice da Copa do Nordeste, herdou a vaga. Também veio o campeão da Copa Verde, o Paysandu, e o campeão da Série B, o Santos, que aí tem uma curiosidade. Se o Santos não tivesse sido campeão da Série B, ele estaria fora da Copa do Brasil. Assim, porque ele não conseguiu a vaga no campeonato estadual e como estava fora da primeira divisão, não foi para a Libertadores. Então, assim, o Santos... Isso tinha acontecido no retrasado com o Vitória, né? O Vitória também tinha ficado fora das finais do Baiano, também estava fora da Copa do Brasil. Aí o único meio de ir era ser campeão da Série B. A Vitória foi campeão da Série B e agora aconteceu também com o Santos. Pronto, esses times estão na terceira fase. Então, Fred, sobre a primeira fase, que tem 80 times, naturalmente 40 confrontos, essas duas primeiras fases, ou seja, são 40 confrontos na primeira fase e depois 20 confrontos na segunda fase, são as únicas fases de toda a competição onde existem grupos de cotas. Da terceira fase diante, onde vão entrar esses times que eu acabei de falar, a partir da terceira fase, todo mundo recebe o mesmo valor, sendo Série A ou mesmo sem divisão nacional. Mas isso não acontece nas duas primeiras fases. Antigamente era os 15 primeiros do ranking, aí depois aqueles times que estão depois dos 15 do ranking, mas que são Série A, blá, blá. Era meio confuso. Agora desde o ano passado ficou muito mais direto. É assim, grupo 1, quem está na Série A da respectiva temporada, será do Brasileirão. Grupo 2, quem está na Série B. E o grupo 3, quem joga Série C, Série D ou que não joga divisão alguma, que muita gente não joga. Né? O futebol brasileiro tem só apenas 128 clubes que jogam a estrutura do Campeonato Brasileiro. Existem 700 clubes profissionais. E o mais natural, inclusive, é o cara não participar. Acontece. Enfim, na primeira fase, a menor cota, o piso, que é justamente para esse grupo 3 da primeira fase, por participar, vai ser 830 mil reais. O aumento foi de 42 mil. Equipes da Série C, D ou sem divisão, que forem eliminadas na primeira fase, levam 830 mil. Só jogar. Vou dizer, jogou a fase e recebeu. Então, as eliminadas saem com 830 mil da Copa do Brasil. Isso é o piso, é o mínimo que um clube vai receber, vai ser esse valor. Em relação ao passado, o aumento foi de 42 mil reais. O grupo 2, que é o da Série B, primeiro, esse grupo 3, ele tem 20 clubes do Nordeste, tá? Só para deixar aqui, o Nordeste tem 23 representantes, 20 estão nesse grupo 3. No grupo 2, que é o grupo da Série B, não tem nenhum representante do Nordeste, porque o único time do Nordeste é o CRB, mas o CRB está na terceira fase. Mas todos os outros da Série B, e são 12 clubes da Série B,
falta até dizer isso. O grupo 3 tem 59 times que integram o grupo 3. O grupo 2, os da Série B, tem 12 times. Esses vão ganhar R$1.378.000 e 1.378 e R$125. Até o quebradinho colocaram dessa vez. O aumento foi de R$65.000. Eu vou falar por ordem de grandeza para não ficar muito confuso. Até esses R$125 aí dá para inteirar depois. A gente não vai ofender, não. O aumento em relação a 24 foi de R$65.000. Já o grupo 1, os da Série A, são 9 times da Série A que largam nessa primeira fase, dá R$1.543.000. E 500 ainda. O aumento em relação ao passado foi R$73.500. Aí, desses 80, 40 vão passar de fase. Na segunda fase, vulgo 32 avos de final, o grupo 3 ganha R$1 milhão. Isso significa o quê? A classificação no campo, o menor valor, Fred, de classificação no campo vai ser de R$1 milhão. Aí não estou falando de participação Desses assim. 40 primeiros jogos da primeira fase, Isso. Os que valem menos, valem R$1 milhão. Aquele jogo, fulano de tal, tá jogando com o cicrano de não sei aonde. Estão disputando pênalti, estão jogando... Um exemplo que me veio na cabeça. Maracanã e Ferroviário, que é um duelo cearense que vai ter. Um duelo cearense na primeira fase. Pronto. Sim. Vai estar valendo R$1 milhão. Cada um já tem 830 mil e eles vão estar jogando lá por os dois cearenses, dois times da região metropolitana, né? R$1 milhão. O grupo 2 vai ter R$1.543.000. Aumento de 73 mil sobre o ano passado. E o da Série A, R$1.874.000, um aumento de R$89.000. Então, assim, se você dá para a primeira divisão, e só tem do Nordeste, só tem 3, né? Que nessa primeira fase: Sport, Ceará e o Vitória. Quem passar, se passar, primeiro, um confronto, eles vão jogar como visitante, mas sem a vantagem do empate. Não tem mais vantagem do empate na primeira fase, né? Significa que pegar a cota da segunda fase, Fred, e somar com a primeira já dá R$3.400.000. É um dinheiro ok já, viu? Sem dúvida. Detalhe, já é o dinheiro superior à cota inicial da Copa do Nordeste. Que paga muito mais do que os estaduais. Então, assim, já... Aliás, eu adoro comparativo. Essa classificação para a segunda fase de R$1.874.000, ela é superior a qualquer cota de campeonato estadual do Nordeste. A maior cota em 2025 é do Campeonato Cearense, que é R$1.600.000 para jogar o campeonato inteiro. Se você se classificar um jogo na Copa do Brasil, da primeira fase, você já vai ganhar mais. Partindo para a terceira fase, e aí ou seja, daqueles 80 iniciais, sobraram 20, junta com os 12 que estavam pré-classificados, 32 times, aí compõe a 16 avos de final, e aí terá um novo sorteio. O chaveamento, tanto da primeira quanto da segunda fase, já está definido. A gente já está no Game Arena, no NE45, você consegue já olhar todo esse chaveamento até a segunda fase, mas na terceira fase será feito um novo sorteio. E aí, na terceira fase, junta os 20 times, os 20 que sobraram dos 80 iniciais, que avançaram 2 fases, e o cruzamento desses confrontos já está definido, você acha no Game Arena, no NE45, já foi sorteado no dia 7 de fevereiro, e vai juntar com os outros 12 que estão lá pré-classificados. Dá 32 times, e aí será feito um novo sorteio. Um sorteio dirigido, como foi o sorteio inicial da Copa do Brasil, e cada um vai ganhar R$2.315.000. O aumento foi de R$110.000. Daí vai para oitavas de final. E aí, finalmente, com pote único. Aí, meu irmão, aí os 16 times aí pode dar qualquer coisa. E nas oitavas de final, com 16 times restantes, a cota é de R$3.638.000. Um aumento de R$173.000. Vão passar 4 para as quartas vão passar 8 para as quartas de final, e esses 8, cada um vai ganhar R$4.740.000 nas quartas de final, que já é a quinta fase da Copa do Brasil, já está bem avançado, né? E eu costumo achar assim, quem está nas oitavas, quem está nas quartas de final, o cara já não pensa, cheguei no meu teto, não, o cara só consegue achar que vai ser campeão. Eu não consigo achar que um time acha que um time bate quartas de final e bati no meu teto. Não, o cara tá ali, meu irmão, o cara já tem o direito de sonhar de verdade, sonhar acordado. Nessa quinta fase, nas quartas de final, o aumento foi de R$225.000. Seguindo mais uma fase para a semifinal, com 4 times, R$9.922.500. Esse é a nova cota de quem chegar na semifinal, um aumento de quase R$500 mil, R$472.000, um aumento absoluto. Todos os aumentos aí são proporcionais, mas considerando o número absoluto, já foi um bom aumento. E para a fase final, como a gente falou anteriormente, mas deixando de forma mais redondinha agora, o vice-campeão, R$33.075.000, com o aumento de R$1.575.000.
de 24 para 25, e ao grande campeão, 77 milhões 175 mil reais, com um aumento de 3 milhões 675 mil reais. Juntando todas as fases, se você pegar o melhor cenário possível para acumular a cota, acho que o melhor cenário possível, na verdade, é se largar na terceira fase. Mas assim, o melhor cenário possível para pegar a cota, o cara que do grupo 1 e que saiu lá da primeira fase, Fred, o cara pode acumular pela primeira vez mais de 100 milhões de reais. Bateu 101 milhões e 200 mil reais. No caso, 9 times, né? Que são os 9 da Série A que estão lá, incluindo 3 do Nordeste, pode acumular essa cota total. Sobre o aumento, explicando rapidamente como foi definido, esses valores que a gente está lendo aqui, primeiro foram informados inicialmente pelo Globo Esporte, que teve acesso ao comunicado que a CBF faz. A gente já fez isso outros anos, de vez em quando, a gente já teve acesso a esse e-mail também, acontece de vez em quando vaza, que é o e-mail que a CBF, um ofício através de e-mail que a CBF encaminha às 27 federações, porque a Copa do Brasil ela tem a participação de times de todas as federações, e aí tem a tabela de cotas. Nos últimos anos, até porque o contrato é o mesmo, o contrato ele não vai ficar mudando o reajuste, né? Dá inclusive para antecipar que em 2026 o reajuste vai ser próximo, proporcional ao que a gente está vendo agora, de 24 para 25, que é basicamente o IPCA. Aí o cara, quando a gente entra no caderno de economia aqui, Fred, o cara está vendo futebol, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o índice que aumenta o preço da banana, o preço do detergente, o preço do sabão em pó, do pão francês, enfim, de uma série de coisas. E é um índice, existem outros índices, como IGPM, mas o IPCA é um índice econômico mais utilizado para essa situação. E é sempre assim, você pega o acumulado dele ao longo do ano. O acumulado em 24, que naturalmente tem que ser o do último ano, né? Não vai pegar o 25, a Copa está começando agora, não tem como saber. Você pega o acumulado do último ano. Foi de 4,83%. Segundo o IPCA, o IBGE que mede isso aí, deu esse dado. E a CBF fez, arredondando, porque ela botou 5,1 para um, 5,2 para outro, mas assim, aproximadamente 5%. O que mostra que o aumento real, os números da Copa do Brasil são números impressionantes, Fred. Mas o aumento real, na verdade, não foi tão grande não, tá? Isso. Desde a hora que você começou a passar os valores, eu vi que o aumento foi... Eu já imaginava que tinha sido o IPCA mesmo. Isso. E eu digo isso porque no sorteio, em 7 de fevereiro, que tem aquele show de abraços, né? Os eventos da CBF. E teve a exaltação de Ednaldo Rodrigues, o presidente da CBF, na ocasião. Tem uma aspa dele aqui, abre aspas. Frase do presidente da CBF no dia do sorteio da Copa do Brasil, da primeira fase. Em 2025, a Copa do Brasil terá novamente recorde de premiação. Vai distribuir mais de 500 milhões aos clubes participantes ao longo da competição. Os 2 finalistas vão receber mais de 110 milhões na grande decisão. No caso, ele juntou o prêmio do campeão quando o vice-campeão dá 110 milhões, e ele está no papel dele de exaltar os números. Mas esses números, eu acho que a exaltação ela vale desde o primeiro. Ela foi válida no primeiro ano do contrato, quando teve um aumento substancial. Que foi de 23 para 24, para 25. Aí o aumento está ali. Sim. Na marola, né? Se botar no CDB, eu acho que rende mais do que 5. Mas continua sendo, Cássio, como a gente falou na abertura, né? Uma competição em que o dinheiro é uma motivação muito grande. Para a maioria dos times, né? E eu acho que nesses tempos que a gente vive, Cássio, também é importante debatermos aqui uma outra face da Copa do Brasil. Que os clubes deixam a negociação com a CBF. A lei do mandante, como é gerido todo o futebol brasileiro hoje, os clubes entendem que pelo perfil da competição aqui é melhor não mexer, os valores envolvidos já são bem suficientes. Existe uma meritocracia muito grande nos valores, o que também estimula, mas a gente ainda não viu, por exemplo, a gente vai ter no Campeonato Brasileiro várias empresas transmitindo, várias formas de transmissão, uma liga fechou com outra, depois aconteceu uma nova negociação, existem clubes com seus direitos independentes. Aqui não. Aqui os 92 clubes estão dentro do mesmo contrato, em condições, tá, de, abre aspas, igualdade. As diferenças você já detalhou aí, né? Elas acontecem ali apenas na primeira e na segunda fase, né, Cássio? Fred, e
até detalhando indo um pouquinho do que você falou, esse ponto bem interessante sobre dos direitos, porque, em tese, a lei do mandante ela não tem um parágrafo lá dizendo não vale para a Copa do Brasil. Assim, ela vale totalmente. ela vale para tudo, mas aí nesse caso, o que deixa entender é o seguinte: é uma competição que você pode jogar uma partida para quem já larga na primeira fase ou 2 partidas para quem larga na terceira fase. E a lei do mandante atual, porque antigamente tinha que ter o direito dos 2 times, mas e aí que ia ser difícil mesmo, porque tinha que ser sorteado. Imagine com a lei antiga como seria. Tinha que ter o sorteio e depois do sorteio você procurar outro time para negociar os direitos, né? Porque antigamente você precisava dos 2 times para um jogo. Mas ok, na lei atual basta o seu mando de campo. Só que, e se você cai na primeira fase? Quem garante que você. Como é que você vai conseguir negociar um contrato? Vamos colocar você, Flamengo, certo? Porque a gente é assim. Para muitos times não conseguiram, mas para o Flamengo, de repente, o Flamengo, esse é só um exemplo bem hipotético, por ser o clube de maior torcida do Brasil, e a gente está falando de um dinheiro que quase todo ele vem da televisão, ou seja, está relacionado com a audiência. Se o Flamengo pensasse, pô, para mim seria melhor. Primeiro, o Flamengo foi finalista dos últimos 3 anos, por exemplo. Ganhou nas últimas finais, ele ganhou 22, vice 23 e ganhou em 24. Então, assim, é um clube que chega. Se ele pensasse, pô, é melhor eu negociar meus direitos. Mas será que o Flamengo conseguiria, nesse contrato, colocar 77 milhões de reais na final? Assim, eu acho. Talvez ele conseguisse colocar na fase inicial, mas aí você bota no contrato. E se o Flamengo cai na primeira fase? Aí ele fala: da primeira fase aqui é a mesma coisa. Também não ganha nada. Mas a questão é: aqui ele larga com a garantia de contrato que até a última fase, no caso são 7 fases da Copa do Brasil. Quem larga da primeira fase precisa passar por 7 fases para ser campeão, e quem larga da terceira, naturalmente, precisa passar 5 fases. Você larga com tudo pré-definido. Isso. Se ele não largar dos 12, como ele costuma largar, tá? Ele ainda teria, como o Santos, por exemplo, que vai largar esse ano, você não tem nenhum mando de campo na primeira. Você não teria, eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto que a gente está falando do Flamengo, se o Flamengo vai longe, e ele está na Libertadores. Eu estou dando só um exemplo, mas aí ele, na terceira fase que ele estreia, ele tem o mando de campo. Mas quem disse que o Flamengo, de repente, vai conseguir negociar que uma classificação do Flamengo ele consiga fazer com que alguém pague 2 milhões e 300 mil reais por essa classificação? E que a outra seja 3,6, que a outra seja 4,7, que a outra seja 9,9 e que a outra seja 77. Isso acontece a partir de um bolo. E isso não é defender o modelo dessa competição, não. É só vendo as nuances do porquê clubes que lutam tanto para vender o brasileiro não fazem isso na Copa do Brasil. É só esse momento. No momento, eu acho que os clubes simplesmente olharam para falar: ó, é melhor do jeito que está. Simplesmente é melhor continuar dessa forma. E o exemplo, e esse último exemplo do Santos é muito bom. O Santos estreia. Não, na verdade, o Santos vai jogar a terceira fase, né, Fred? Ele foi campeão da Série B. Mas assim, os 9 times da Série A que estão na primeira fase, eles são visitantes na primeira rodada, certo? E nesse time, o cara já não teria um centavo por estar jogando a primeira fase, porque ele é visitante, e a negociação por TV, quem está ganhando dinheiro é outro. Então, eu estou vendo até aqui se algum foi visitante na segunda fase também, só para dar... Pronto, não, o Ceará é mandante, o Juventude vai ser mandante, o Grêmio, pronto, vamos dar o exemplo do Grêmio aqui. O Grêmio estreia em Roraima, certo? Vai fazer a viagem mais longa da Copa do Brasil, na primeira fase. Vai pegar o São Raimundo. E só um parênteses sobre esse confronto de São Raimundo. O São Raimundo, até o ano passado, era o maior campeão estadual do Brasil, Fred. Tava no Octa e perdeu para o Gás. E agora esse posto é justamente do Grêmio, que é hepta, campeão gaúcho, assim, de maior sequência de títulos, né? Enfim, o Grêmio vai lá para Boa Vista, enfrentar no estádio Canarinho, e aí o São Raimundo já disse que não vai mudar, que não vai ter vender campo nem nada, vai ser lá. Se o Grêmio passar, ele vai pegar o vencedor de Barcelona de Ilhéus, da Bahia. Tem 2 Barcelonas nesse campeonato, o outro é de Rondônia. Contra o Atlético de Minas Gerais, sendo visitante. Então perceba que se o Grêmio diz: vou negociar meus direitos, ele não ganharia um centavo na primeira fase e não ganharia um centavo na segunda fase. E a gente está falando de um clube que, no modelo atual, se ele vencer a primeira fase e jogar a segunda fase, como a gente disse, ele já teria 3 milhões e 400 mil reais. Ele trocaria 3.400 por 0. Então, eu acho que, como você falou, o perfil da competição inibe toda essa voracidade que a gente viu recentemente na venda dos direitos do Brasileirão. Porque ali o cara entra no campeonato: eu tenho 19 jogos, ponto.
Assim, não tem. Tá, assim, 19, e é 19 jogos de primeiro nível, contra adversários de Isso. peso no meu estádio. Então, a negociação ali, Eu todo mundo tem tenho um um peso jogo muito contra o grande. Flamengo, eu tenho um jogo contra o Corinthians, eu tenho um jogo contra o Palmeiras, eu tenho um jogo contra o São Paulo, eu Tem um tenho jogo um contra os jogo 12 contra. campeões da Libertadores do Brasil. Exatamente. Você tem, né, um verdadeiro, Para quem não é verdadeiro do G2, né? catálogo, né? Você tem Isso. um verdadeiro catálogo de interesse do grande público, né? Então, Eu Cássio, só, eu só posso último um comentário, eu já falei muito, mas é diga um aí. comentário assim. Eu acho o prêmio da final muito bom, certo? Muito espetacular. Mas se tirasse 10 milhões desse prêmio e fosse espalhando, não me ofenderia, não. Porque a Copa do Brasil continuaria muito rentável e o prêmio final continuaria gigantesco. A final da Copa do Brasil não valeria menos. Ninguém vai dizer, não vou correr, não. Agora só vale 67. De 110 para 100, né? Deixava redondinho e distribuía os outros 10 milhões aí em fases anteriores. Ia ofender alguém. O que é 77 é Não, 70 não, e o que é 33 é eu 30. também acho que assim, é uma competição de muito incentivo financeiro, mas a final é gigantesca demais. Né? Não, É algo. é óbvio que é. O que eu disse foi o seguinte: é que o número é tão grande, o número é tão Sim, grande, exato. É. que se cair de 77 para 70, ou até como eu tinha dito antes, de 77 para 67, tirar 10 só do campeão, a final continua sendo um colosso, pô, assim, de dinheiro. Mas isso é só uma observação, tá? Isso assim é. Eu sou a favor dessa distribuição de renda da Copa do Brasil. nada além disso, não. Então é isso. Fechamos aqui mais esse conteúdo especial do Faltando uma Game semana, Arena viu? com 45 minutos. Exatamente. A gente vai acompanhar de perto essa Copa do Brasil. Teremos outros conteúdos, vamos passando aí pelas fases, sorteios. Tá? Aqui no canal do Game Arena, no canal do 45 minutos, a gente vai ter uma cobertura muito detalhada dessa competição que de fato, né, alcança todos os estados do país, gera jogos inusitados e ajuda um pouquinho a manter viva a chama, né, desse esporte em todo o território nacional. Com igualdade é impossível, mas pelo menos deixando aí sonhos em aberto, sonhos de classificação, sonhos de evolução, sonho de chegar longe, sonhos de ser campeão. Eu sou Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli e continue aqui no Game Arena, sempre vai ter um vídeo muito legal esperando você. Até a próxima, tchau, tchau.